Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, gente! Muita paz, saúde, alegria, prosperidade e a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto que nós precisamos todos os dias. Se você tem falta de sabedoria, diz o livro de Tiago, peça a Deus, peça para Ele, para te dar sabedoria, está disponível a todos aqueles que pedem. Estamos aqui na nossa jornada da fé, deste mês abençoado, né? Mês geladinho de julho, minha gente. E hoje já é terça-feira. Uau! Hoje é terça-feira e hoje é dia 8. É isso mesmo? Dia 8 de julho, minha gente. Todo mundo acordado, todo mundo trabalhando, todo mundo se movimentando. O negócio é se movimentar para esquentar, pessoal. É isso aí. Vamos esquentar a fé com o poder da palavra, do ensino, das orações, e estamos aqui unidos, sempre unidos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos mais, muito mais do que vencedores, minha gente. É isso aí. Espero que você esteja bem, espero que você dormiu bem, você que dormiu a noite inteira aí, descansou, acordou, já tomou seu café, ou quem sabe o seu chá, ou um chocolate, ou não tomou nada porque você está de jejum. Tem tudo isso, né, pessoal? Ou tomou uma aguinha abençoada, tem que tomar água, né, pessoal? Água nesse frio, mas tem que tomar água do mesmo jeito, gente. É isso aí. E falando em água, eu já separei meu copo com água aqui. Já está aqui o meu copo. Esse aqui para mim é quase que sagrado, né? Porque é isso aí. De segunda a sexta aqui já separo a água. Tomo muita água, uso muito a voz, então tem que tomar água. Água é vida, água é benção, né? É isso aí, após a oração, essa água fica mais abençoada ainda, né? Já é abençoada por natureza, né? Deus que fez tudo, né? Mas após a oração, então, porque é um ponto de contato aí, a água. Então eu separei a minha, já está aqui, já está pronto aqui, inclusive tem uns boletos para pagar também, já está aqui para a gente orar. Ana, o boleto da Marumbi está chegando, pessoal, dia 10 está chegando, chegou dia 10, tem que pagar, se não pagar, não continua. É isso aí, né, pessoal? Então hoje eu quero orar pelas contas. Você tem conta para pagar? Então separa aí, tá? Separa aquele punhado de boleto que você tem lá, né? Tem gente que tem bastante boleto, tem outros que não tem nenhum. Cada caso é um caso. E hoje em dia as empresas nem boleto mandam mais, né? É tudo online, né, pessoal? Tem que abrir o e-mail, aí você clica lá, já passa o Pix para eles. É isso, o papel tá em extinção aos poucos, né? Devagarzinho. Então é tudo assim, né? Mas a Marumbi ainda é tradicional. Ela manda aqui, ó. Tô mostrando aqui no estúdio, ó. Quem tá vendo eu pela tela, ó. Tô com o envelopão aqui. Eles são do envelope ainda, né? Manda um envelope pesadinho aqui. Mas que bom que tem você aí que é um agente de Deus e você tá dando esse apoio, né? Você tem dado essa força aí, porque você faz parte dessa grande obra do Agindo Deus, quem impedirá, de evangelização aí, né? De ensino. Então você que semeia, você faz parte disso, tá? Talvez você não fala aqui no microfone, mas eu falo por várias pessoas, pregando a palavra, ensinando, orando, abençoando, né? É isso aí. E já vim no caminho aqui, ouvindo aqui o áudio já veio lá de Goiás, chegou um dos primeiros áudios da nossa amada Lacordari de Oliveira, né? Lá de Caçu, no estado de Goiás. Ela mandou o áudio, já tá ligadinha, ouvindo a gente. Ela também, com a sua família, são pessoas que apoiam o Agindo Deus. O povo de Goiás também é um povo muito apoiador, né? Graças a Deus. Nós temos apoiadores aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Brasília, né? Tem vários, né? Se eu não falei, o Rio de Janeiro também, né? São assim, algumas pessoas, 2 daqui, 3 dali, 5 dali. É assim, né, pessoal? O bom é que todo mundo ajudasse, né? Ficar mais fácil, né? Mas Deus é bom, né? Deus, como diz o ditado, como diz aquele ditado popular, né? O pouco com Deus é muito, não é assim que o pessoal fala? É isso aí, Deus proverá, né, gente? Deus proverá. Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Se não estiver bem, tem tudo para melhorar. Vai depender das suas ações, das suas atitudes e da sua fé. E de você corrigir a rota aí. E estamos hoje no dia 8, então quem está acompanhando o projeto de leitura bíblica do mês de julho, livro de Provérbios, né? Então hoje é dia 8, então você vai ler, ou já leu, né? Vai ler hoje o capítulo 8. O capítulo 8 de Provérbios, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem
36 versículos, né? A maioria já sabe o que é isso, né? Mas sempre tem gente nova. O livro é Provérbios, né? O capítulo, a gente fala, é aquele número maior, né? E o versículo, aqueles números menorzinhos lá, são versículos, né? Então são Provérbios capítulo 8, 36 versículos. E se você assiste programação no YouTube, lembrando que Agindo Deus Quem Impedirá tem o seu canal no YouTube, tá certo? E todo dia tem lá, já sai de manhã. Eu não sei exatamente aí, mas eu acho que 6 da manhã já entra no ar, para quem pula bem cedo. E você vai no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, e daí lá tem, com a minha voz, eu lendo o capítulo, cada capítulo. Eu gravei os 31 capítulos, e de madrugada, eu acho que 6 da manhã mais ou menos, já entra lá no YouTube, e você pode ouvir. Imagina, 6:30 da manhã, você põe no YouTube lá, vai tomar o café e já escuta lá, com a minha voz, em áudio, né? Você vai ouvir ali no YouTube. Então tem isso aí, essa ferramenta também bacana. Eu tive essa criatividade há um tempo atrás, essa sabedoria. O Daniel Muniz, que caminha com a gente, aí cuida do canal do Agindo Deus, e ele já coloca lá e tá muito bonito. Ontem eu também sentei no meu sofá lá e coloquei pro pastor para ouvir. Fiquei ouvindo. Aí você vai ouvindo e já vai lendo. Se tiver na tua televisão, vai sair nos caracteres assim, conforme eu vou lendo na versão que eu escolhi, você vai acompanhando a leitura, entendeu? Cada dia sai lá um Provérbios no canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, procura lá depois do programa do rádio aqui, procura lá, se inscreva, dá o seu like, faça ali alguns comentários. Aliás, eu quero agradecer, tem várias pessoas fazendo comentário, eu tô lendo tudo, pessoal, talvez eu não leio assim na hora, assim, porque tá meio corridinho, mas eu dou uma atenção ali, dou meu like para vocês também, né? Alguns casos, às vezes eu faço um pequeno comentário, mas o importante é isso aí. E tem, acho que a Gabriela, se eu não me engano, ela sempre está fazendo um resumão lá, ela está estudando ali Provérbios e ela faz um resumo bem legal, mas bem legal mesmo. Parabéns aí pela participação aí de vocês no canal do YouTube, comentando, compartilhando, e ajude o canal a crescer, né, pessoal? Ajude o canal, se inscreva lá, compartilhe os links, vamos, né? Tem gente que passa cada canal com tanta bobagem por aí, né? Então vamos usar o do Agindo Deus, que é só coisa boa, para salvar vidas, para trazer libertação, a oração da fé, né? Então é coisa boa tem que ser divulgada, tá certo? A Bíblia fala, né? A Bíblia recomenda, orai uns pelos outros, né? Orai uns pelos outros, né? Orai uns pelos outros, isso é bíblico, né? A orar uns pelos outros, a oração da fé, né? A oração da fé vai salvar, vai curar. Então nós temos que pedir com fé. Então quando você entra para fazer um pedido para você ou interceder por alguém, entra com fé, crendo que você não está pedindo para um pedaço de pau, de pedra, de gesso, uma estátua. Você está pedindo ao Todo-Poderoso. Você está pedindo ao Pai. Você está pedindo a Deus em nome de Jesus. Essa é a oração bíblica e correta. Pedir ao Pai, a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, o que nós vamos fazer nesse instante? O poder da oração, o poder da intercessão. E eu ainda aproveito esse momento para encorajar vocês que oram a orar mais, viu, pessoal? Eu peço aí que vocês intensifiquem as orações. Você que ora muito pouco, busque orar um pouco mais. E você que acha que já ora bastante, mas dá sempre uma aumentadinha aí na sua oração. Tem aquela oração que você pede para você, você pede os favores de Deus para você. Tem aquela oração que você, de agradecimento, que você agradece, que você louva, que você adora a Deus pelas maravilhas, que às vezes você não pede nada, só agradece, então também é oração, tem que ter essa oração, né? E tem a oração intercessória, que é quando você se coloca na brecha da oração em prol de outras pessoas. Essas outras pessoas pode ser pessoas da sua família, um amigo, um conhecido. Por exemplo, quando você vai orar também, você que tem aquele momento exclusivo de oração, aquela oração que você para o seu corre-corre da vida e vai no quarto, na sala, na cozinha, num canto aí da sua casa, da sua loja, enfim, e você tem uma reserva ali para buscar Deus ali, só você e Deus, e você fala então, e você intercede,
Isso é muito importante, né? Então, quero fazer uma comparação entre a sabedoria, que nós estamos aprendendo aqui no livro de Provérbios, com a oração. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Inclusive, no livro de Provérbios, que é o livro de hoje, o capítulo 8, se você dá uma olhadinha ali, o capítulo 8, o verso 17, diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E é comum a gente utilizar esse verso aqui, nessa versão aqui dessa Bíblia, como buscar Deus de madrugada, a oração, né? Então, a gente pode atribuir que aqui é a sabedoria falando, né? Então, ele diz assim no verso 14, no verso 12 de Provérbios 8, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Verso 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Olha que lindo isso aqui. Entendeu? Então, aí ele diz: eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, podemos aplicar isso à oração. Aqueles que oram num horário mais difícil, talvez, que é um horário ainda mais no frio, né? Imagina de madrugada você acordar e sair da cama quentinho e orar, né? Também está valendo, né? Não quer dizer que Deus está pedindo sacrifício desse tipo, necessariamente, né? Mas é a oração, a busca. Então eu acredito também que essa busca da oração é a fonte da sabedoria, que é o próprio Deus, né? O próprio Deus. Jesus é a nossa fonte de toda a sabedoria e conhecimento, entende? Então é isso, é nele. As verdades estão em Cristo, em Jesus, que veio justamente para nos trazer vida e vida com abundância. Então eu acredito que quanto mais cedo você clamar a Deus, melhor. Inclusive atribuir também a questão da nossa vida. Eu, graças a Deus, bem cedo, eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar cedo, ainda bem, eu era adolescente, ainda aprendi, né? Graças a Deus eu tive uma boa criação e graças a Deus eu aprendi. Eu lembro uma vez, eu tinha 14 anos, assim, eu até era muito tímido, né? E tinha uma reunião de oração em casa e tinha um grupo lá de acho que umas 12 pessoas. E estava lá o pastor nosso na época. Eu tinha 14 anos, daí ele fez uma roda e começou a orar. Aí depois ele falou assim, agora cada um vai orar um pouco. Meu Deus do céu, quando ele falou cada um vai orar um pouco, esfriou a barriga, deu uma gelada na barriga, assim meio com vergonha, muito tímido, né? E era tudo gente da família que estava ali na realidade. E daí um foi orando, aí quando chegou a minha vez eu fiquei em silêncio, porque até então não tinha, mesmo num lar cristão, não tinha essa habilidade de orar publicamente com 14 anos, né? Pra você ver como as coisas eram antigamente. Mas eu lembro que eu fiquei meio assim, eu passei a minha vez, né? Passa ou repassa, né? Eu passei a minha vez, aí pulou, eu fiquei quietinho. Depois eu fui, né? Fui orando, fui quebrando as barreiras, aí eu fui aprendendo a orar. O problema era orar publicamente, o negócio, a timidez era algo público, né? Daí você vai falando com Deus, vai aprendendo, vai lendo a Bíblia, vai estudando. Então eu aprendi cedo, mas eu aprendi, e é assim que faz, é assim que funciona, entendeu? Então é isso. Então há uma dica, inclusive, né? Para você que é pai, mãe, tem criança em casa, né? Tem criança, a criançada aí chega as férias escolares, os pais ficam tudo felizes, porque daí fica em casa, todo mundo fica feliz, né? E então já ensina a criançada a orar. Isso eu fiz, graças a Deus, com os nossos filhos, né? Eu e minha esposa. Então nosso Deus deu primeiro veio a filha, depois veio o menino, e com ele a gente, né, ia dormir, orava por eles lá no berço, né? Tinha o berço, depois foi para cada um ter a sua cama, né? De solteiro ali, então eu fui. E eu me lembro assim, dos dois, mas o menino, que é o mais novo, eu lembro quando ele tinha lá tipo, acho que 6 aninhos mais ou menos, eu lembro que ele ia dormir, ele já tinha o quarto dele, aí eu com sono, tava cansado, queria dormir, eu deitava do ladinho dele e começava a contar historinha para ele da Bíblia, tentava narrar num estilo mais infantil, né? E ele escutava a história da Bíblia, depois eu contava, aí eu fazia uma oração, e daí eu esperava ele dormir. Daí eu falei, Jesus, dá um sono pro menino, que eu também quero dormir. Daí ele começava a dormir assim, que eu ia sair bem devagarzinho, ele segurava no meu braço, assim, eu lembro dessa cena. Ele só apertava no meu braço, aí eu tinha que ficar mais um pouquinho lá. Aí quando ele dormia bem mesmo, daí eu ia,
para minha cama, né? São assuntos, coisas particulares assim, mas que é bacana incentivar os pais, as mães a não perder esse hábito. Então, quem tem filho pequeno, vocês têm que educar eles quando é pequeno. E depois que tiver marmanjo, aí, com todo respeito ao marmanjo, a gente grande já, também dá para resolver. Mas daí eles têm liberdade de escolher, né? Entendeu? Então, vai chegar lá no Provérbios 22, mas eu já quero adiantar aqui, porque cabe no contexto que eu estou falando aqui. O Provérbios diz, 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando vier ficar adulto, não se desviará dele. Entendeu? Então você tem que plantar essas palavras com amor, com carinho, com oração, enquanto eles são pequenininhos. Então você, mamãe, você, papai, geralmente acaba as mães fazendo mais isso do que o pai. Mas tem pai que faz. Eu consegui, graças a Deus, também dar minha contribuição ali. Porque, e outra coisa, quem é pai e mãe tem que entender que além de você ensinar, você tem que dar exemplo, né? Porque às vezes você ensina uma coisa, mas no dia a dia, né, sai só xingando aí, palavrão, nem parece casa de cristão, né? Cada palavrão esquisito, né? Então isso aí eles aprendem também, que eles vão ver pelo exemplo, né? Entendeu? Então isso é muito interessante. E tem tudo a ver com Provérbios. Provérbios ele traz lições de vida, né? De comportamento, de respeito ao próximo, respeitar a própria família e assim por diante. E temer a Deus acima de tudo, né? Então você vê que nós vamos orar, mas tudo isso tem a ver. Então nós vamos orar, Deus faz milagres, mas você tem que aprender. O livro lá de Oséias, né? Acho que é Oséias 4:6, diz lá, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O meu povo perece porque falta conhecimento, não é dinheiro, conhecimento. Conhecimento das verdades de Deus, do que é correto, do que é justo, não é? Então, Provérbios 8:17, ele diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então é isso aí, buscou a Deus, você vai achar. Jeremias, no livro de Jeremias ele diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Gente, não tem como, é isso aqui. Então nós não podemos ter preguiça de buscar a Deus, de orar, de ler a palavra, né? Isso aqui é saúde para nosso espírito, para nossa alma, para nossa vida. Jeremias 29, o verso do 11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Acho legal essa frase aqui, Jeremias 29, verso 14. Deus está dizendo assim, e serei achado de vós. Olha só, parece que Deus está brincando de esconde-esconde, né? O modo de dizer aqui, né, para você entender melhor, mas diz o Senhor, Deus que está dizendo aqui. Então se você buscar, você vai encontrar resposta, você vai encontrar direção, que é o que diz o livro de Provérbios, porque Provérbios foi escrito por Salomão, mas quem deu aquela sabedoria a ele foi o próprio Deus, entendeu? Foi Deus que deu sabedoria a ele. Ele pediu sabedoria, Deus deu. Por isso que tem essas escritas bonitas aqui para nós aqui na Bíblia, né? Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Guarde bem isso. De Gênesis a Apocalipse, né? De Gênesis a Apocalipse são 66 livros. Você quer ler 66 livros? Então leia a Bíblia. E depois vai ler outros livros também que pode te ajudar. Mas não esqueça de ter a Bíblia como o primeiro livro que você deve ler, na minha opinião, é a Bíblia, a palavra de Deus. Jeremias 29, do 11 ao 14, que eu li, fala justamente da busca de Deus, que existe uma batalha espiritual. A gente percebe aqui pelas Escrituras que há assim, muitas referências sobre a importância da busca do povo de Deus por ele, por Deus. A gente percebe que nessas passagens aqui, subentende o quê? Uma busca por Deus no nível de intensidade. Preste atenção, no nível de intensidade além do que se pode chamar de oração comum. Esse termo aqui, buscar, em conjunto com a expressão de todo o vosso coração, preste atenção, buscar de todo o vosso coração, está sugerindo aqui uma gravidade que toca os limites,
até do desespero. Interessante que esse termo aqui, buscar, ele sugere um seguir atrás, ou uma perseguição cuidadosa de um objetivo desejado. Ou seja, sugere também um zelo no processo de procura. Interessante aqui em 2 Crônicas 15:2, Azarias promete que o Senhor estará com o seu povo desde que o povo o busque de todo o coração. Ele dá uma ênfase aqui, busque com intensidade, com vontade, querer buscar. Nós estamos ali no hotel, na nossa sala de oração e de sabedoria, e domingo passado e também domingo retrasado, os 2 domingos, né, nós começamos a mudar ali a maneira ali do culto. O que nós fizemos ali? Começamos a focar em oração. Domingo ficamos ali meia hora orando com as pessoas que ali estavam, buscando o poder do alto, falando com o Todo-Poderoso. Houve ali um agir assim extraordinário. Tivemos até um senhor que veio lá da cidade, lá pro lado de Pitanga. Não é Pitanga, é Palmital, se eu não me engano. Ele veio, ele saiu de lá restaurado, sabe? Por quê? Ele entrou no fervor. Então é isso que está faltando em muitos lugares. Eles não estão orando mais, né? Eles ficam ali enrolando o povo, não ora. Então tem que orar. Então a oração tem que estar em casa, é a oração em casa, mas quando você está no coletivo com outras pessoas que estão ali fervorosas, querendo buscar, é tremendo, né? Então eu acredito que quando a gente se reúne num presencial, se é para cultuar a Deus, então vai ter o momento da oração, vai ter o momento da palavra, e a gente está focando muito, sabe? E está sendo tremendo, porque às vezes você até ora, mas assim, às vezes você está orando pouco. Aí você chega num movimento de oração quente ali, que Deus está agindo, né? É como um graveto. Você pega, ele vai igual no frio agora. Você pega vários madeira, graveto para fazer fogo, né? No fogão a lenha, ou assim, vai fazer uma fogueira assim no relento, assim, vamos assim dizer. Mas se você pegar um graveto que está queimando, você tirar do fogo ali, ele vai apagar, entendeu? Então assim simboliza a nossa vida também. Se você só anda com pessoas geladas espiritualmente, você tem a tendência de ficar gelado espiritualmente também falando, entendeu? Então é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Pessoas que oravam não oram mais, pessoas que liam a Bíblia não lê mais, pessoas que temiam a Deus não estão temendo mais, né? Então isso aí é um esfriamento na fé. Isso aí a pessoa se esfria na fé. Então já que nós estamos no frio, não podemos esfriar na fé, entendeu? Então é isso. Então você tem que entender isso. Então, e não adianta ficar falando de oração se não ora. Tem que orar. Então aqui a gente ora por você, mas a gente também está ensinando você a ter uma vida de oração. Aí cada um faz o seu tempo, aí é cada um. Não adianta colocar uma regrinha igual para todo mundo. Cada um tem uma realidade. O que importa é que você ore com fé, que você busque a Deus, não é? Você busque a Deus. Então, como eu disse, oração intercessória. Eu vou orar daqui a pouco, pedir a Deus em nome de Jesus em seu favor. Você que quer a nossa oração. Então eu estou sendo aqui como um intercessor, né? Mas você tem que desenvolver aquela oração que alimenta você. A oração que fortalece você é aquela oração íntima, você e Deus. Você conta tudo para Deus, você ora, você chora, você ri, de tudo tem ali naquele momento que Deus está agindo em você. Deus está agindo. E a gente sabe que todo mundo tem os seus compromissos, principalmente quem está na atividade do trabalho, do seu ganha-pão, ainda que ainda continua trabalhando, mesmo quem se aposenta continua trabalhando, só que às vezes talvez cuida mais em casa, dos afazeres da casa, né? Enfim, mas eu estou se referindo que nós temos tempo para tudo hoje em dia, não tem? Você tem tempo para às vezes estar no celular usando para trabalho ou para um momento de entretenimento, você tem tempo para tudo. E de repente a gente está esquecendo de ter um tempo para adorar a Deus, entendeu? Um tempo ali, você e Deus, sabe? Você ter a sua sala de oração. Até tem uma senhora, acho que a filha dela deve estar me ouvindo, provavelmente, a irmã Mari Huntens, né? Então hoje os pais dela já descansam no Senhor, mas eu fui pastor dessa família, dos pais dela, muitos anos. E eu me lembro muito bem, quando eu ia na casa deles lá, ela tinha uma ampla casa, e uma sala com 2 ambientes, e um canto da sala, quando eu os conheci, ela falou para mim assim, eu falei, olha,
esse canto aqui é onde eu falo com Deus. Tinha uma poltrona confortável, né? E é uma mesa com uma Bíblia, um outro livro de estudo e tal. E ela falou, aqui é o meu cantinho de oração. Aí quando eu ia lá, ela fazia questão de eu ficar naquele canto lá, e daí a gente também tinha um momento de oração ali. Então marcou muito, assim, uma pessoa de oração. Tinha ali, para ali era o cantinho dela. Era o cantinho ali dela falar com Deus. É isso é muito legal, né? Então a gente precisa... E o mundo foi mudando, as coisas foram mudando, as famílias foram mudando. Então o que acontece? Esse é um pensamento meu aqui. O que acontece? Como tudo foi modernizando, foi facilitando a vida, e muitos de nós, né, vamos usar nós, para a gente não querer achar que é os outros, nós, eu, você que está me ouvindo, que é um cristão, de repente nós deixamos de fazer algumas coisas, daí a geração que a gente estava cuidando, ela não aprendeu, entendeu? Por isso que Deus, quando você lê a Bíblia, você nota que Deus lá no passado, ele já dizia para o povo dele lá do Egito, que saiu do Egito, né? Mas Deus ensinando, grave as palavras, né? Pendure a palavra em tal lugar. Ele dava dicas para as pessoas não esquecerem da palavra e de consultar a Deus. E hoje é diferente, hoje ficou melhor. Por quê? Porque Jesus veio. O Jesus veio e a Bíblia diz o quê? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, entendeu? Então hoje você fala com Deus a hora que você quiser. Para você falar com Deus, você não vai depender do pastor, do fulano, do beltrano. É você, meu amado. Você tem que desenvolver a oração, a leitura da palavra, isso que te sustenta a tua vida espiritual. Todo mundo, eu estou orando por você, você recebe a oração de outras pessoas, está tudo certo. Mas eu estou te ensinando que você... Cada um de nós, cada um de nós, eu, você, cada um tem um CPF, não tem? Então, cada um de nós temos... Como que eu cresço espiritualmente? Dependendo das orações dos outros? Não, da minha própria oração. Tem intimidade com Deus, né? Quando a gente recebe uma oração intercessória de alguém, é para dar um reforço, para nos dar força. Mas se eu quero se fortalecer no Senhor, é eu que tenho que buscar a Deus. Eu que tenho que ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus não é na hora do culto, quando você presta um culto num templo. Lá faz parte, só que você tem que ter intimidade aí já na sua casa. Já na sua casa, porque você se tornou templo do Espírito Santo. Entenda isso. É isso que muitos cristãos não sabem. Ou porque não aprenderam ainda, ou porque não ensinaram. Enfim, mas eu estou aqui para ensinar então. Entendeu? Para quem quer aprender com a gente aqui. Então você tem que entender que então agora você é o templo do Espírito Santo. E quando você está num prédio, com mais pessoas para cultuar a Deus, ali é um prédio. Entendeu? É um prédio. E aquele prédio sem gente só tem valor econômico, mas não tem valor espiritual. Captou a mensagem agora? Será que eu estou mais claro agora? Para quem não estava entendendo? Você que parece que adora um templo físico, né? Bom, você tem que adorar Jesus, tem que adorar a Deus. E você é templo do Espírito Santo. Entendeu? Então eu não estou falando contra um templo físico, um prédio, que se torna uma igreja local, tipo assim. Não estou falando negativamente, eu estou explicando que talvez o teu problema é que você parece que adora muito o templo, né? Mas você que é templo do Espírito Santo, entendeu? É assim, você tem que entender que é você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que buscar a Deus. Então nós temos que fazer uma comparação aqui, justamente, por exemplo, você tem que comparar, esses dias até eu fiz um estudo, até eu preguei domingo no hotel, eu fiz um comparativo entre Provérbios e Atos dos Apóstolos. Ficou uma palavra sensacional, foi tremendo. Então, justamente aqui, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, você vai perceber aqui como a turma estava fervorosa, né? Que é a gente fala a igreja do primeiro século, né? Que a gente menciona aqui. Então você nota aqui, por exemplo, olha só como é que era o nível espiritual do povo. E isso é possível nos dias atuais também? Claro que é possível. Mas por que às vezes não é para muitos? Porque muitos estão numa correria na vida e esquecem de cuidar do espiritual. Esquece de cuidar do que é mais importante. Captou? Atos, quer ver? Atos 2, 42. É isso mesmo? Olha só como é que estava o nível espiritual do povo. As primeiras conversões, olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então não tem como ter comunhão se não tiver orações. Entende? É o nosso diálogo com Deus, nossa comunhão com o próximo também, né? Olha só, em cada alma
havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem que acrescentava? Deus. O Espírito Santo agindo ali. Então olha que coisa impactante era. Então isso aqui tem que ser restaurado. Então eu creio que o avivamento que tanto se fala por aí começa com arrependimento. Sabe, se você está entendendo o que eu estou falando, isso aqui é uma mensagem totalmente espiritual, 100% espiritual, bíblica, para entender que quem está frio na fé é porque se distanciou dos princípios da palavra de Deus. Quem se esfriou na fé é porque começou a comer outro tipo de comida espiritual e a pessoa não permaneceu no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É isso. Então, meu amado, o evangelho é simples. Servir a Jesus é simples, entendeu? Então muitos se perderam por quê? Porque começaram a escutar um monte de ensinamento, em vez de você aprender, você ficou desconfigurado, vamos usar esse termo, desconfigurou. Você está precisando fazer uma recomposição aí da tua espiritualidade. E tem gente que ela quer ouvir de tudo, mas ela não tem estrutura. Claro que hoje, tem tantas informações, você pode ouvir, pesquisar, você vai ter muita informação, mas isso não é suficiente. Se você não tiver discernimento espiritual, se você não tiver sabedoria, você vai comer comida, estou falando comida espiritual, tá? Você vai começar a comer comida estragada, comida requentada. Deus quer dar comida quentinha para você. Estou falando de comida espiritual. Entendeu? Comida, alimento, que alimenta a sua alma, que te traz alegria, te traz paz. E você fica uma pessoa melhor. Você fica uma pessoa mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Você é uma pessoa que em silêncio já é uma bênção. E se abrir a boca, meu Deus, Deus te usa de uma forma incrível. Porque você está cheia do Espírito Santo, da sabedoria do alto. Oh, aleluia. É isso, minha gente. É isso. É isso. Então observe, você está aprendendo o quê? Você está ouvindo o quê? Entendeu? Você está ouvindo o quê? É isso. Sabe, eu evito falar certas coisas por uma questão de ética que eu busco manter, mas eu me lembro, eu morava numa cidade do interior do Paraná, e uma cidade pequena, talvez lá 30 mil habitantes, e me lembro que Deus abriu uma porta ali de uma programação de rádio, e eu lembro que o dono da rádio, na época, ele chamou os pastores da cidade e falou, olha, cada dia de semana eu vou doar 20 minutos para vocês trazer a palavra da fé aí. E o nosso dia era numa quarta-feira. E toda quarta-feira eu tinha ali 20 minutinhos, tipo, acho que era das 8 às 8h20 da noite. Eu ia com muito carinho, morava até perto da rádio, foi um momento muito bacana também. E eu ia lá, ministrava ali a palavra, e depois entrava um outro ministério pregando. Aí eu não escutava o que o outro falava, mas um dia eu inventei de escutar, né? E eu notei, assim, cidade de interior tem muito, assim, ainda tem. Nessa época que eu estou falando, na época do ano 2000, então o pessoal um pouco mais atrasado. Então, cidade pequena tem muito disso, né? Assim, tipo assim, eles querem formatar, para ser cristão tem que ser assim, tem que ser assado. Isso aí já era, isso aí está ultrapassado, esse negócio. Então, não tem esse negócio, isso aí foi invenção humana. E então ali fica... E eu lembro um dia eu inventei de ouvir, né? Eu trouxe uma palavra bacana ali que Deus me deu, e depois entrava o outro. E o outro, em vez de pregar a palavra de Deus, ficava querendo despregar o que eu preguei, né? Falei, pô, esse camarada aí tem que se converter. Então, tipo assim, né? Eu não tô dando nome, então por isso que eu tô mantendo uma ética aqui. Mas existe muita bobeira, muita palhaçada. Vou usar um termo bem escrachado aqui. Tem muita palhaçada nesse arraial, né? De muitas pessoas. Por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria, né? Por falta de sabedoria.
não é? Então, falta de sabedoria. Então, nós temos que pregar o evangelho. Então, tem gente que, em vez de pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, ensinar as verdades de Deus, ele fica falando mal dos outros, mal de outros ministérios. Quer dizer, ele está perdendo tempo, irmão. Então, vai fazer outra coisa. Vai carpir roça. Conta uma historinha, né? Uma historinha aqui que uma pessoa, essa das antigas, uma historinha, uma ilustraçãozinha aqui, né? O camarada chegou ao pastor, tive um chamado, tava cortando cana lá, e eu olhei pro céu assim, vi uma nuvem, tinha uma nuvem assim, saiu na nuvem, 3 palavras, né? Parece que é VCC, né? É tipo assim, né? Eu sei que era uma sigla lá. E ele falou, pastor, e aquilo lá significa você foi vocacionado, mais ou menos isso. Aí o pastor falou, sério? Você é pastor? Sim. Aí o pastor começou a fazer umas perguntas para aquele irmão lá, pergunta bíblica. Ele fez 3 perguntas, ele errou todas. Ele falou, irmão, eu acho que isso aí não é você foi chamado. Ele está dizendo, vai cortar cana. Melhor você cortar cana que é a tua área, irmão. Então, às vezes, é uma pequena ilustração, eu contei assim meio pela metade aqui, mas só para você entender que o negócio é falar do amor de Jesus, viver o amor de Jesus, semear a paz, semear a alegria. Né? Então, voltando aqui à Bíblia, Atos, esse povo estava num fervor espiritual tremendo. Tremendo. Se a pessoa não entender isso, ela vai falar, mas isso é naquela época, pastor. Irmão, o mesmo Deus que agiu na vida de Pedro, usando aquele homem para pregar a palavra, olha no verso, olha o que aconteceu aqui na mensagem do apóstolo Pedro. Ele estava cheio do Espírito Santo. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sabe o que é 3.000 almas, gente? Gente, barbaridade. 3.000 almas foram abençoadas, salvas, transformadas. Por quê? Porque estava tendo o fervor espiritual. Qual que é o problema da atualidade? Que muitos querem fazer a obra guiados por estratégia humana, né? Por estratégias. Hoje está uma onda, eu não estou fazendo crítica, mas é o que eu vejo, né? Hoje tem muitos cursos. Curso para isso, curso para aquilo, curso para a sua igreja crescer, curso para não sei o quê, curso para não sei o quê, mas tudo você tem que pagar. Entendeu? Então eu não estou criticando quem vende os seus cursos, né? Eu não posso falar de uma coisa, eu não faço, mas vai que um dia eu mude de ideia, né? Então, não estou aqui. Mas só que tem coisa que não adianta você fazer curso. Você tem que botar o joelho no chão, meu irmão, e vai orar. Vai orar, entendeu? Vai orar. Vai buscar Deus. Não que não vai fazer um curso, mas estou dizendo que você tem que... As questões espirituais, né? Às vezes que estrutura, tem gente que até cansa de tanto ouvir, tanta informação e não dá em nada aquilo ali. Por quê? Tudo dá trabalho, mas tem que ter oração. Então tem que ter estratégia, tem que ter ali um planejamento, mas se não tiver oração com relação à questão espiritual, com relação ao ganhar almas para o reino de Deus, isso não vai acontecer. Porque quando aconteceu esse mover espiritual, aqui no livro de Atos, tudo que aconteceu na igreja primitiva, o pessoal estava unido na oração, o pessoal orava. Aí começou a crescer tanto, tanto. Aí quando você vai em Atos capítulo 6, o crescimento era tanto e tinha ali umas viúvas que tinham que ser cuidadas, tinha todo um aparato ali para elas na época, e daí os apóstolos falaram, olha, está dando muito serviço, então nós temos que cuidar da palavra e da oração. Então vamos nomear uma equipe aqui para ajudar. O que é isso? É descentralizar. Então cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Então você que está me ouvindo, você tem que descobrir no corpo de Cristo o que você está fazendo. Estou falando no corpo, não estou falando de algo de cargo. Estou falando no corpo. Quem é você? Você é um dedo? Você é uma unha? O apóstolo Paulo ensina sobre isso. Isso tem a ver tudo com sabedoria. Entendeu? Quando eu falei para ler Provérbios é para chamar a atenção da sabedoria e colocar pregações aqui, ensinamentos práticos do dia a dia. Do dia a dia. Porque existem pessoas que elas só sabem criticar. Ela critica tudo, mas ela não ajuda em nada. Então, esse tipo de críticos, às vezes eles atrapalham. Entendeu? Eles atrapalham. Então, muito cuidado com aqueles que não fazem nada e só te criticam porque você está fazendo alguma coisa. Isso aí você vai ver, eles não estão fazendo nada. Entendeu? Não está produzindo nada para o reino de Deus. Mas eles ficam lá criticando. Entendeu? Então, você tem que se cuidar com as distrações. Foi falado isso ontem, inclusive, sobre distrações. Porque uma distração, por exemplo, no trânsito,
Se você que está dirigindo o seu carro, né? Você tem que tomar cuidado. Uma distração pode causar um acidente, entendeu? Distração, você vai olhar um outdoor, vai olhar alguma coisa, então você tem que estar ali, você está dirigindo, você tem que estar atento ali, olhando para frente, nas laterais, observando ali, né? Não é verdade? Então é isso, uma distração pode dar um problema. Então, espiritualmente falando, distrações, cuidado com as distrações que tiram você do foco da palavra de Deus, de Jesus, né? Dos princípios da palavra, né? Então tem coisa na vida da gente, a gente às vezes enfrenta algum problema e a gente às vezes quer usar a força do braço no sentido, aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Às vezes não, às vezes eu tenho que ter calma, respirar fundo, falar, Jesus, me ajuda, me dê uma luz, me dê sabedoria. Eu não quero perder a bênção e também não quero, né, perder aqui como dizia os perder a estribeira, né? Ou seja, perder o controle. Então nós precisamos ir para a Bíblia. E Jesus diz, olha, aprendam comigo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você vai para o livro de Gálatas, quando ensina lá do fruto do Espírito. O fruto é um fruto único, como se fosse uma laranja com vários gomos. O fruto do Espírito, está mencionado lá, é o quê? Mansidão. Quer dizer, uma pessoa mansa, temperada, equilibrada. Isso tudo tem a ver com a sabedoria de Deus na nossa vida, não é? É assim. Porque a pessoa, quando ela não tem esse entendimento, ela não tem a presença de Deus, não tem esse equilíbrio espiritual, se ela for muito esquentada, qualquer coisa, ela já quer brigar, já quer discutir, já levanta a voz, já quer encarar todo mundo. Mas quando ela é mudada pelo Espírito Santo, pode ser pequenininha ou grandão fisicamente falando, mas ela vai ser diferente. Alguém vai dizer, nossa, você mudou, hein? Antes você ia brigando com todo mundo, agora você está calmo, o que aconteceu? Essa é uma mudança espiritual. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Aquela pessoa era violenta, não é mais. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Não é? Era casado, mas de vez em quando dava uma saída errada aí. Não faz mais. Tipo, ela corrigiu a rota. Não é? Não que para ser assim tem que ser cristão. Mas supõe que um cristão verdadeiro não comete essas gafes. Não é perfeito, mas busca o que? A santidade, busca corrigir a sua rota, busca ver em que eu posso melhorar, é isso. Então, na realidade, a minha vida, a sua vida, ouvinte, nós temos que analisar que eu tenho que ver como eu estou e não ficar analisando como o outro está. Eu tenho que ver a minha vida espiritual. O crescimento espiritual ele é individual e você pode influenciar pessoas, como pode ser influenciado também, tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins. Então a palavra de Deus é isso. Então faça uma análise da sua vida. Aproveite esse mês que estamos lendo o livro de Provérbios. Leia o capítulo 8 hoje com muita atenção. E veja qual área da tua vida você está precisando melhorar. Eu estou orando já por você para Deus abrir a sua mente. Tem pessoas que têm assim uma mente parece que está meio lenta, assim, parece que travou do frio, né? Então, em nome de Jesus, estou falando isso para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem, minha gente. É isso. Deus quer isso para nós. Deus quer isso para a minha vida, para a sua vida. Então, você vê que a igreja primitiva ela estava ali unida. E todo mundo era abençoado ali. Todo mundo era abençoado. Entende? É isso que Deus está falando. Amanhã a gente continua. A conversa está boa, porque a conversa aqui é assuntos. É o nosso café da manhã espiritual, né? É o nosso momento da fé. E agora sim eu vou orar. Você que estava esperando a oração, é assim que funciona comigo. Quando eu falo que eu vou orar, não quer dizer que eu já vou orar em seguida. Tem que trazer a palavra. E eu poderia ter orado antes, que ia ser do mesmo jeito a bênção. Mas agora sim, nós vamos agradecer a Deus por esse banquete da sabedoria desta manhã, por esse banquete espiritual. Creia, Deus tem um milagre para você. Se você entendeu o que Deus está falando hoje, agora, se você, pastor, eu errei, eu falei, então peça perdão para Deus. Se reconcilia com Deus. Fala, Jesus, eu não sabia. Porque tem coisa que pessoas fazem errado porque ela está na ignorância espiritual, não tem entendimento. Então quem está sem entendimento, por isso nós estamos ensinando. Agora, você que já sabe o que é certo e faz errado, aí tem que dar um atestado de pontinhos. Se você sabe que tem que fazer certo e faz errado, meu irmão, presta atenção. Entendeu? Analise aí, veja aí. Querido Deus e Pai, como é gratificante, magnífico, extraordinário, incrível, gostoso demais poder ter essa inspiração para falar de um Deus vivo, um Deus que interage conosco, um Deus que nos ama e provou este amor, sacrificando o seu Filho amado Jesus Cristo para salvar a humanidade. Obrigado, Senhor, porque essas palavras
nos ajudam a crescer na fé. E é tão bom falar deste banquete da sabedoria, porque queremos viver no centro da tua vontade, Senhor. Ó Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados de cada ouvinte que está entendendo a palavra e pedindo também perdão. Perdoa os nossos pecados, perdoe se temos alguma ignorância ainda, Pai, nos perdoe e nos ilumine para não sermos ignorantes com relação às questões espirituais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu coloco no altar da oração todos os ouvintes, da Grande Curitiba, da região metropolitana, do Paraná, do Brasil inteiro, que está ligado com a gente pelo rádio, pela internet aqui de manhã, ou aqueles que vão ouvir em outro horário o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Espero, Pai, que essas palavras e essa oração chegue para o maior número de pessoas que venha ouvir o ensinamento, ouvir a palavra e buscar corrigir a rota, caso eles estejam indo numa rota errada e equivocada. Que o Senhor venha dar direcionamento para corrigirmos a rota conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Senhor, libera o teu favor, Pai, que o favor do Senhor e o favor dos homens venha sobre cada um de nós. Abençoa a vida financeira de cada um. Abençoa o empresário, o empreendedor, o trabalhador, o servidor público, os funcionários das empresas públicas, privadas, empresa pequena, média, grande, empresa multinacional, ou seja, o trabalhador, o gerente, o vendedor, o que tem a sua loja, o pessoal da fazenda, do sítio, do agronegócio, aqueles que têm vaca leiteira, aqueles que têm propriedade rural. Deus abençoa e prospera cada ouvinte, cada um que está nessa fé, crendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe, Pai. Que a tua misericórdia seja sobre nós, Pai. Abençoa os teus filhos e filhas, que os enfermos sejam curados agora. Aquela senhora, aquela irmã, Pai, que pediu oração porque ela fez uma cirurgia no fêmur, ela que machucou-se. Deus, restaura o fêmur da tua serva, Pai. Restaura, Pai. Tu sabes que esse osso é muito importante para nós, Pai. Restaura, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre no fêmur dessa tua filha, Pai. E de quem mais está precisando de uma cura nos ossos, seja no fêmur, seja no joelho, no cotovelo, nas mãos, nos pés, na coluna. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, toca agora, Senhor. Libera a cura, libera o milagre, libera a provisão, porque eu creio, e quem está ouvindo também crê, eu acredito que crê. Em nome de Jesus, libera, Senhor, o teu favor para curar. O teu favor, Senhor, para curar fisicamente os doentes, sejam curados hoje. Repreendemos o espírito de enfermidade, a doença, a gripe, o resfriado. Repreendemos o vírus, a bactéria, tudo que é mal. E principalmente, Pai, nesse tempo do frio, Senhor, proteja os pulmões, proteja a garganta, proteja a voz, proteja a saúde respiratória de cada um de nós, Pai. Nos livra de todo mal. Sopra, Senhor, o teu poder, o teu favor, Pai, de cura, de milagres extraordinários, milagres de cura, de libertação, de restauração. Nós cremos no poder da oração da fé. Nós oramos em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que eu separei, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa as contas a receber, contas a pagar, boletos, faturas, cartão de débito, cartão de crédito, conta bancária, cheque especial, contrato de compra e venda, escritura, tudo que o povo separou, que envolve finanças, que envolve negócio para ser resolvido, se tem que ser resolvido hoje, nos dê capacidade para tal. Nos dê sabedoria para resolver o que tiver que ser resolvido, Pai. E nos livre de maus negócios, nos livre de todo mal. Abençoa também os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, os que semeiam o seu tijolinho da fé, que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe a todos em nome de Jesus. E aqueles que estão lendo o livro de Provérbios, Pai, abra o entendimento deles, para que eles cresçam e prosperem nessa leitura bíblica do mês de julho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.